Olá, bem-vindas e bem-vindos. Mais um resumo da aula de ontem. Vamos começar. Nós temos estado a falar da competência de encorajar os esforços das crianças e pergunta quais os estímulos positivos mais eficazes que nós podemos usar. Sem dúvida, os estímulos mais afetivos do que materiais. As recompensas materiais, na maior parte das vezes, não são muito boas soluções. Não quer dizer que nunca se possam usar, claro que se podem usar, mas fazer disso uma prática constante é que não. E estímulos afetivos mais dirigidos a comportamentos concretos, já realizados por criança, ou que a criança ainda não realizou, mas que é capaz de o fazer, do que a qualidades gerais. Coisas concretas, a criança fica muito mais, torna-se mais credível, muito mais claro para a criança, enquanto que se for geral, introduz alguma insegurança, no género, por exemplo, dizer uma coisa, tu és tão inteligente, e a criança sabe que não é, que às vezes é, que outras vezes não é, e isso pode fazer, e verificou-se isso. Em muitas crianças começam a retrair-se e a arriscar menos com receio de vir a desiludir. Portanto, se for um elogio a um comportamento concreto, não há esse perigo. Que tipo de estímulos positivos? Elogios, já falámos, não é? Agradecimentos, o agradecer por coisa, ou um reconhecimento simples daquilo que a criança fez, para a criança saber que nós estamos atentos e que damos valor. Oportunidades de cooperação, a partir do momento em que achamos que a criança tem capacidade para fazer as coisas, ela pode cooperar connosco, ou mesmo até ser capaz de fazer algumas coisas autonomamente, e vamos conferindo graus crescentes de autonomia, etc. Depois, a inventividade de cada um pode ser posta aqui ao serviço do encorajamento. Pode haver uma dificuldade no encorajamento, e vamos ver como é que a ultrapassamos. É que podemos não acreditar, não conseguir acreditar naquilo que a pessoa é capaz neste momento. Portanto, nós vamos encorajar quando a gente acredita que ela não vai ser capaz. Bom, nós podemos acreditar naquilo que ela pode vir a ser capaz. Já não é capaz neste momento, não, talvez não, mas pode vir a ser capaz. E desse lugar, dessa crença daquilo que ela pode vir a ser capaz, nós já conseguimos encorajá-la com convicção, porque é importante também não parecermos falsos, né? Conclusão: encorajar é uma das maneiras mais eficazes de aplicarmos as quatro competências. Vejamos, é uma maneira eficaz de mostrarmos que amamos a criança, de mostrarmos que a ouvimos realmente, de conseguirmos que ela respeite os limites que estabelecemos, por isso encorajamos-la a fazê-lo, e conseguirmos que ela alcance o que ela e nós pretendemos. Ambos, não só ela, não só nós, mas ambos pretendemos para a vida futura, presente e futura dela. Usar estas quatro competências, portanto, é tratar bem, tratar bem a criança, ou uma pessoa qualquer, um adulto. Fazer o contrário disto tudo é tratar mal. E recordemos que a indiferença, isto é, não fazer nada, não ligar a nada, não prestarmos qualquer espécie de atenção, não darmos qualquer espécie de feedback, é tratar muito pior. Parece estranho, mas as crianças ressentem-se muito disso. E nós, às vezes, também, como adultos, às vezes preferimos que alguém se zangue connosco, alguém que nos chame a atenção, do que sermos pura e simplesmente ignorados. As crianças ainda é pior. O problema crescente da infelicidade, das emoções negativas que na nossa sociedade está a crescer, tem de começar a ser tratado, portanto, focando-nos na relação. E todas estas competências visam sempre o reforçar a relação. Porque recordemos, é bom não esquecermos que as crianças são pessoas como nós, têm os mesmos sentimentos, têm as mesmas emoções que nós. E que os problemas de comportamento com que elas às vezes aparecem advêm muitas vezes das emoções negativas sentidas pela criança. Às vezes os comportamentos negativos resultam de uma certa, da ignorância de como fazer bem. Isso pode acontecer, mas muitas vezes é devido, que tal como nós adultos que portamos mal, estamos menos bem quando somos dominados por emoções negativas. E as emoções negativas surgem frequentemente porque as necessidades humanas importantes da criança não estão a ser satisfeitas. E quando as necessidades humanas da criança não estão a ser satisfeitas, isso é sinal de que as estratégias que os educadores estão a usar, pais, professores, treinadores, etc., provavelmente estão a ser mal orientadas ou estão a ser ineficazes. E então é a altura de lembrar as quatro competências, a ver se nós estamos a cumprir
a exercer essas quatro competências com a criança. Quer isto dizer então que é atendendo às necessidades particulares da criança, em vez de estarmos a ditar comportamentos que consideramos corretos, é atendendo às suas necessidades particulares, aquilo que mais ajuda a prevenir a ocorrência de comportamentos negativos. Nós estamos a falar de prevenir, essencialmente, de tentar que eles não cheguem a surgir. De vez em quando, lá vão surgir um ou outro, como é óbvio, porque somos todos seres humanos, não é? Mas a ideia é a prevenção, mas também, claro, para remediar problemas que possam surgir. Além disso, desta maneira, nós estamos a privilegiar o desenvolvimento da criança como pessoa e não a sua submissão ao conformismo, que é aquilo que nós esperamos e procuramos condicionar um animal doméstico a fazer. E não é isso que nós queremos das nossas crianças. Há alguns problemas complicados que advêm desta visão do que deve ser a educação da criança. E são problemas que são complicados, não têm provavelmente uma solução clara. Eu, pelo menos, não tenho uma solução clara. E, portanto, vamos ver caso a caso como é que poderemos ultrapassá-los. E o primeiro é quando a educação que é dada em casa, e o que aí encorajamos, nós em casa, poder ser diferente daquela educação que ela recebe noutros meios, seja na creche, no jardim de infância, na escola, no clube, etc., em outros sítios, e que contrariam as aprendizagens feitas em casa. Portanto, quando há um conflito entre aquilo que a criança aprende em casa com aquilo que ela tem de aprender fora de casa, quando existe esse conflito, pode haver problemas complicados. Um exemplo. O exemplo é quando nós usamos um estilo mais permissivo em casa e na escola, naturalmente, um estilo terá que ser mais autoritativo. Mas há alguns professores, alguns treinadores, algumas lideranças recorrem a um estilo mais autoritário. E aí pode haver um choque. E depois os pais são surpreendidos por serem chamados à escola ou ao clube. E porquê? Porque o seu filho ou filha respondeu a uma comunicação pouco respeitadora de um professor ou treinadora, de uma maneira que este não gostou. Possíveis soluções. Bom, para a família, primeiro, ensinar e mostrar como comunicar bem e sem agressividade, mesmo em resposta a interações sentidas como agressivas. É possível mostrar à criança, ensinar a criança, que nós podemos responder sem agressividade a intervenções que são agressivas. Depois, a família tem que verificar quem é que parece ter razão. E mesmo que a criança não tenha razão, devemos validar o que a criança sente. Porque aquilo que nós sentimos normalmente tem qualquer fundo autêntico e verdadeiro. E quando nós não validamos o que sentimos ou o que outras pessoas sentem, estamos de alguma forma a respeitar aquilo que essas pessoas são. Depois a família deve interrogar-se se a relação é importante. E se sim, pensar e decidir conjuntamente sobre como fazer para a manter boa. E se não, pensar e decidir conjuntamente sobre o que fazer. E pronto, ficamos por aqui hoje. Obrigado pela vossa atenção. Votos de uma boa semana. Para a semana teremos mais uma aula sobre Lídia Jorge. Até lá, muitas felicidades e tudo de bom. Enfim, uma ótima semana com saúde, com tudo de bom. Obrigado.